a mais um encontro no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 29 de setembro de 2025, segunda-feira, nós celebramos a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Essa festa, ela vem de um aniversário da dedicação de uma igreja no século V em Roma a São Miguel. Lembrando que Miguel é apresentado no Antigo Testamento, nos livros de Daniel, no livro de Daniel, Daniel 10:13, Daniel 12:1, como o protetor do povo eleito, o anjo do povo de Israel. Ele também vai aparecer no livro do Apocalipse. O nome Miguel quer dizer quem é como Deus. Depois a gente tem o arcanjo Gabriel, que quer dizer força de Deus. Ele vai aparecer no livro, no Evangelho de São Lucas, né, no anúncio do precursor João Batista e também no anúncio de nosso Salvador Jesus Cristo. E temos o arcanjo Rafael, que quer dizer Deus curou, que aparece no livro de Tobias, no Antigo Testamento. As leituras de hoje nós escolhemos Daniel 7, e poderia ser Daniel 7 ou o livro do Apocalipse, e o Evangelho tirado de São João, capítulo 1, versículo do 47 ao 51. E eu gostaria de me deter aqui um pouquinho na primeira leitura tirada do Apocalipse, do livro apocalíptico, né, de Daniel. A gente sabe que nas nossas Bíblias cristãs ele está junto com os livros proféticos, logo depois de Ezequiel, e na literatura hebraica, na Bíblia hebraica, ele se encontra entre os escritos, né, ele não se encontra entre os livros proféticos, porque ele faz parte da literatura apocalíptica. Lembrando que a literatura apocalíptica, ela nasceu em tempos de perseguição. Nós temos alguns apocalipses na Bíblia, temos o livro do Apocalipse no Novo Testamento, temos Daniel e temos alguns trechos apocalípticos em livros proféticos, como Isaías, Ezequiel, alguns trechos proféticos, alguns trechos apocalípticos dentro dos livros proféticos. Também vamos ter alguns trechos apocalípticos também nos evangelhos, né? No Evangelho de Marcos também. E o Apocalipse, ele é marcado, a literatura apocalíptica, por ser um livro cheio de simbologia. Então temos as feras, temos os anciãos, temos o Filho do Homem. Então todas as imagens são muito fortes, é um livro que trabalha com imagens, não é? E que acabou também desenvolvendo todo o imaginário popular e o imaginário do culto judaico. E também influenciou muito a literatura cristã, o Novo Testamento, não é? Porque nós temos uma grande abundância de textos apocalípticos do Novo Testamento. Então, dentro da nossa literatura cristã canônica, nós só temos um livro do Apocalipse, mas nós temos vários apocalipses dentro da literatura que a gente chama extra-bíblica ou apócrifa, e que é muito desenvolvido também essa questão relacionada aos seres celestes, principalmente no Antigo Testamento. É a literatura apócrifa do Antigo Testamento, ou extra-bíblica do Antigo Testamento, no livro de Enoque. Então, tanto essas figuras do Filho do Homem, que vão ser retomadas, não é, dentro da literatura cristã. Então, ela vai aparecer nos livros proféticos, não é? Como Ezequiel aparece essa imagem do Filho do Homem. Daniel também tem essa imagem do Filho do Homem aqui nessa leitura de hoje, em Daniel 7, né, 9 ao 10, e capítulo 7, versículos do 9 ao 10, e os versículos do 13 ao 14. Então, é muito próprio da literatura apocalíptica essas visões, essa comunicação que não se dá mais diretamente entre Deus e o mensageiro, entre Deus e os profetas, mas agora através de alguém que tem visões e que tem acesso
ao céu e que vai ter visões sobre o desígnio divino para a humanidade. Então, aqui no livro de Daniel, nós estamos vivendo o livro de Daniel, foi escrito num tempo de perseguição, como também o Apocalipse do Novo Testamento, foi escrito em tempos de perseguição para os cristãos, e aqui o tempo de perseguição para os judeus, em que vai mostrar que a história ela não está sujeita somente aos desígnios dos impérios humanos, aqueles impérios que sempre sobrepujaram o povo, que sempre dominaram o povo de Israel, mas que o destino do povo ele está submetido à autoridade e aos desígnios divinos. Então é Deus quem conduz a história do seu povo, portanto, essas feras, elas passarão, representando cada um dos reinos dominantes, né, do povo de Israel. Tudo isso passará, porque o ancião é que tem o controle dos dias, ele que tem acesso à história, não é? E a história tem uma finalidade, que é a salvação, não é? Então é importante saber isso, né, dentro dessa literatura apocalíptica. Então, o livro de Daniel, os livros apocalípticos, eles não têm como finalidade falar do fim da história, não é? Do fim do povo de Israel, e nem o livro do Apocalipse, uma perseguição aos cristãos no Novo Testamento, no início da igreja, mas revelar a finalidade da história, do projeto de salvação de Deus para a humanidade, e que nada vai impedir a humanidade de atingir o seu propósito, que é a salvação. E esse é o propósito de Deus para a humanidade. Então, aqui no Evangelho de João, quando no final do Evangelho, afinal desse trecho, né, do Evangelho de hoje, em que Jesus conversando com Natanael vai dizer que ele se admirou, porque Jesus tinha dito para ele que anteriormente o tinha visto, né, embaixo de uma figueira. Ele vai dizer que ele verá coisas muito maiores, e ele retoma essa imagem, né, do céu aberto. O céu representa o lugar da morada de Deus, né, o lugar do julgamento da história, o lugar onde Deus tem o seu trono e, portanto, onde ele rege todos os acontecimentos terrestres, em que agora ele vai dizer em verdade, ou em amém, amém, que é essa tradução, né, que quer afirmar. A gente chama de uma coisa, um hebraísmo bem forte para mostrar que essa é uma afirmação importante. Então, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aqui, os anjos que representam esses mensageiros entre a humanidade e Deus, que vão aparecer várias vezes no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, esses anjos que aqui no Novo Testamento estão a serviço do projeto salvífico de Deus para a humanidade. Então, eles são mensageiros da salvação, então eles estão a serviço. Gabriel vai aparecer, a Maria vai aparecer, a Zacarias. Os anjos vão celebrar, não é, o reconhecimento da divindade do Salvador, do Messias. Então, os anjos sempre tiveram presentes na história da salvação do Antigo Testamento, presente, se comunicando, levando as mensagens de Deus para a humanidade, mas agora no Novo Testamento, na revelação em Cristo Jesus, o seu trabalho, o seu serviço é estar diante do trono da majestade do Rei, que é o Cristo, que é o verdadeiro Rei de Israel e o verdadeiro Rei da humanidade, ele que tem um plano de salvação e que, portanto, todos estão a serviço, todos os seres estão a serviço desse plano de salvação. Então, irmãos e irmãs, hoje, na celebração da festa dos arcanjos, que nós tenhamos presente que essa veneração que nós temos aos arcanjos, ela não pode estar separada desse reconhecimento de que eles estão a serviço do plano salvífico de Deus. Então, toda a veneração que nós temos aos 3 arcanjos é sempre colocando no centro o Cristo, o Salvador.
Então, nós não veneramos a eles por eles mesmos, mas nós veneramos o serviço que eles prestam dentro da história da salvação, que tem como centro o Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ajude a deixar sempre o Cristo no centro das nossas vidas. E que esse serviço que os arcanjos prestam à salvação da humanidade seja para nós também um exemplo de como nós devemos servir ao Cristo e ajudar, dentro das nossas possibilidades, a conduzir mais pessoas a se encontrarem, a ter um encontro verdadeiro com Cristo, nosso Senhor, e assim poderem mudar o rumo das suas vidas. Então, uma boa reflexão, uma boa meditação a todos e todas. Que Deus nos acompanhe nestes dias.